conosco. Tem liberdade, Deus. Tem liberdade nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deixa fluir o rio de Deus. Você pode dizer isso? Deixa fluir o rio de Deus. Deixa fluir, Deus. Deixa fluir o rio de Deus. Deixa fluir o rio de Deus. O teu rio irá fluir nesta manhã, neste lugar. Sinta a presença do Senhor em nome de Jesus. Rio de Deus, flua pelas ruas. Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Flua, Senhor, só o Senhor, Deus.
Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Do teu interior fluirão, fluirão rios de águas vivas, fluirão, fluirão. Do teu interior fluirão, fluirão rios de águas vivas, fluirão, fluirão. Do teu interior fluirão, fluirão rios de águas vivas, fluirão, fluirão. Do teu interior fluirão, fluirão rios de águas vivas, fluirão, fluirão. Do teu interior fluirão, fluirão rios. Do teu interior fluirão, fluirão rios de águas vivas. E aquele que crê em mim, do teu interior fluirão rios. Aleluia. E aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Aquele que crê em mim, do teu interior fluirão rios. E aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Aleluia. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Aleluia, Senhor. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai de amor, Pai de amor, Pai de amor. Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, Deus. És bem-vindo. Tu és bem-vindo, Deus. Tu és bem-vindo. Que os céus se abram, Pai. Que os céus se abram nessa hora. E que Teu Espírito Santo desça, Senhor. E que nós possamos sentir a Tua presença cada vez mais. Só Tu és maravilhoso e digno de louvor, Deus. Só Tu és, Pai. Aqui e em nosso coração, toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, oh, oh.
louvor, tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra, Deus, sopra. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Senhor Jesus. Te queremos, Deus. Vem nessa hora inundar os nossos corações. Queremos ser cheios da tua presença, Pai. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que o
feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só tu és maravilhoso, só tu és digno, só tu és Deus. Só tua bondade, Deus. Só tu és fiel, Senhor. E a tua fidelidade, ela nos acompanha dia a cada dia. A tua bondade nos acompanha dia a cada dia. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua provisão, Pai. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Que nós possamos agora devolver pouco do muito que o Senhor nos dá a cada dia. Que nós possamos trazer um pouco daquilo que o Senhor nos dá. Daquilo que a bondade do Senhor nos dá, daquilo que a fidelidade do Senhor nos dá. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar,
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és bom, Deus. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Diga essa manhã: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade, pela tua bondade. Maravilhoso é o teu nome. E entregamos o nosso louvor, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Deus, ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar, igreja, por favor. A paz do Senhor. E eu vou começar essa pregação de um jeito que eu já comecei outras pregações aqui na igreja, falando que esse não era o tema que eu queria falar hoje. Eu tinha preparado outro tema, e aí, numa madrugada, Deus ele falou: não vai ser isso, você vai falar outra coisa. E aí é engraçado que Deus, quando Ele fala com a gente, Ele confirma as coisas. E o vídeo que a mídia postou no Instagram confirmou o que Deus tinha falado comigo para falar. Que a mídia colocou uma pergunta que era: por que você vem à igreja? E aí essa é a pergunta que vai ser o tema que vai nortear a nossa pregação. Por que você vem à igreja? Você já se perguntou isso?
Em algum momento você parou e falou, por que eu vou na igreja? E agora eu vou querer 5 pessoas para me responder essa pergunta. Por que você veio na igreja? Se não aparecerem voluntários, eu vou chamar de novo, vou chamar no nome. A gente pode ir aí. Alguém? Por que você veio na igreja? Ok. Adorar o Senhor, ok. Não. Vamos? Mais alguém? Ótimo. Foram ótimas respostas. Mas eu já pensei e eu já ouvi algumas respostas diferentes. E eu vou falar algumas dessas respostas que eu já pensei e que eu já ouvi. Eu venho à igreja porque meu pai me obrigou. Eu venho à igreja para ver meus amigos. Eu venho à igreja porque é domingo e eu não tenho nada melhor para fazer domingo. Ou eu venho à igreja porque se eu não vier, eu vou me sentir mal comigo mesmo. E aí, vocês já pensaram alguma dessas respostas que eu falei? Vocês já falaram alguma dessas respostas que eu falei? E aí eu vou perguntar de novo. Por que você vem à igreja? É estranho pensar sobre isso. Mas por que para muitos de nós vir à igreja se tornou algo automático? Se tornou algo vazio? Você vem à igreja, assiste um culto, louva, assiste a escola dominical e vai embora. E aí você repete isso semanalmente. E isso vai se tornando uma coisa que perde o sentido, perde o valor. Você passa a não valorizar mais. Quando você vai repetindo, vai perdendo valor. E quando foi que a gente deixou o Salmo 122, versículo 1, de fora? A gente tirou ele da Bíblia. Salmo 122, versículo 1. Isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E às vezes a gente simplesmente ignora. A gente ignora esse versículo. E só vem à igreja. Muitas vezes a gente não vem à igreja pensando isso. Por que vir à igreja se tornou uma programação social, se tornou algo repetitivo, se tornou algo que às vezes até te machuca? Por que será? E aí quando a gente para olhar sobre isso, a gente vê algumas explicações. Tem gente que coloca a culpa na pandemia. Tem gente que coloca a culpa na internet e nas redes sociais. E tem gente que coloca a culpa no diabo. E esses 3 fatores, eles realmente podem ter avançado um pouco esse problema que a gente enfrenta. Mas sabe quem que é o verdadeiro culpado de vir à igreja ter se tornado algo comum e vazio? Nós. A culpa é nossa. Porque a gente perdeu alguns sentidos na vida. Quando que a gente deixou de entender que nós somos a casa de Deus? E aí nós deixamos qualquer coisa entrar na nossa vida. Quando que nós deixamos de entender que nós somos um altar vivo de adoração a Deus? E nós passamos a levantar postes para os nossos ídolos. Quando que nós deixamos de entender que Deus pagou um preço para que estivéssemos aqui? E quando foi que a gente deixou o fogo do Espírito Santo, a chama do primeiro amor ir se apagando, ao ponto de que o frio impede a gente de vir à igreja? É engraçado quando a gente para olhar sobre isso, porque hoje está um clima agradável, mas já falaram que vai esfriar de novo. E quando esfria, a igreja esvazia. E aí a gente para e canta uma música que ela é muito legal, que ela fala que a perseguição não parou a igreja, que o Coliseu não parou a igreja, que os leões não pararam a igreja, mas o frio para a igreja. É estranho, não é? Pensar sobre isso.
E eu vi uma pregação de um pastor que é muito amigo meu, o pastor Bruno Ferigato, lá de Juiz de Fora. E ele falou um pouco sobre isso. E ele falou uma coisa que é pesada, mas que é verdade. Que às vezes a gente para de fazer as coisas de Deus por causa do frio. A gente não vai na igreja, a gente não vai no evangelismo, a gente não vai louvar, cultuar a Deus, mas o inferno é bem quente. E aí, às vezes, vai resolver o problema. E tá duro, não tá? Pro culto domingo de manhã, tá uma pregação dura. Mas vai piorar. E a gente olha para a igreja e vê os bancos vazios e não incomoda a gente. E sabe por que não incomoda a gente? Porque para mim tá tudo bem. Se eu vier aqui, ver meus amigos, poder olhar para o Mateus e falar: olha, Mateus, o Cruzeiro é líder do Brasileirão. Eu estou feliz. Eu não estou nem aí para os bancos vazios. Eu fui, cumpri meu papel, estou bem. E muitas vezes a gente tem essa mentalidade, a gente tem esse comportamento. E aí, sabe o que é mais interessante quando a gente tem esse tipo de comportamento, esse tipo de mentalidade? A gente está sendo pior que o diabo. Porque o diabo, ele quer que todo mundo vá para o inferno junto com ele. O diabo, ele vai fazer de tudo para te derrubar e te levar para o inferno junto com ele. E nós viemos para a igreja, vemos os bancos vazios, e tudo bem. Meus amigos estão aqui, minha mãe está aqui, minha família está aqui, está tudo bem. Por que eu vou me preocupar? Enquanto tem vidas indo lá fora para o inferno, mas os meus estão aqui. Por que eu vou me preocupar com isso? Dói ouvir isso. Também dói falar. Falar isso também dói. Porque a igreja que nós ouvimos durante esse mês, tantas vezes o pastor Wesley falando que foi lá para os Estados Unidos e ganhou os Estados Unidos, que trouxe a Bíblia para o Brasil em português. A gente é essa igreja? A gente está fazendo o papel dessa igreja? Onde que está essa igreja que ele fala? Nos livros de história? No material que eu tenho que estudar para fazer o resumo? Onde que está? Ela se perdeu no tempo? É coisa do passado? Eu não tenho a resposta para essas perguntas. Mas eu sei que, assim, essa geração, essas pessoas que estão aqui, nós que estamos aqui, nós podemos mudar a realidade da igreja. Nós podemos mudar a realidade que nós estamos vivendo. É complicado quando você fala isso, não ouve um amém. Hoje eu te entendo, pastor. Hoje eu te entendo. Eu vou repetir. Nós que estamos aqui, nós podemos mudar essa realidade da igreja. Nós podemos mudar a realidade que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Isso, muito bom. Vamos lá. E sabe o que é interessante? Quando a gente mudar a nossa mentalidade, a gente mudar o nosso comportamento, as coisas vão começar a mudar. Nós vamos começar a nos posicionar, as pessoas vão vir para a igreja, vão querer conhecer a Cristo. E eu não falo isso para que a gente tenha uma igreja lotada. Ter uma igreja cheia é consequência da nossa mudança de mentalidade, da nossa mudança de comportamento. Mas eu falo isso para que vidas possam ser salvas. Eu falo isso para que Jesus possa ser o Senhor dessas vidas e para que histórias possam ser mudadas. É interessante falar sobre a situação que a igreja enfrenta hoje, porque muita gente utiliza um versículo para explicar essa situação. E esse versículo está em Mateus 24:12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E isso está na Bíblia. Isso daí vai acontecer. Eu não vou ser louco de falar que o que está na Bíblia não vai acontecer. Mas também tem mais coisas que estão na Bíblia. Abre para mim, por favor, em Levítico 6, versículos 12 e 13.
Não, 6, 12 e 13. Isso. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Quando a gente vê esse texto, a gente não tem que imaginar esse altar de madeira que está aqui. Como eu falei para vocês no começo da pregação, nós somos altares de adoração ao Senhor. Nós somos altares de sacrifício ao Senhor. Então, na hora da gente colocar a nossa casa em ordem. Está na hora de largar o pecado de estimação, de derrubar os altares dos outros ídolos. Eu não sei o que pode ter sido um ídolo para você. Pode ser seu trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser sua família. Eu não sei. Mas está na hora de derrubar esse altar. E está na hora de ter um trabalho único de adoração ao Senhor. Está na hora de lá dentro a gente arrumar a nossa casa e falar, olha, eu vou adorar a Deus. Independentemente do que está acontecendo, independentemente da situação, eu vou adorar a Deus. E sabe o que é interessante no altar? O sacerdote queimava o sacrifício. E nós? No dia que nós queimarmos os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, nós vamos viver o sonho de Deus para a nossa vida. Amém? Aí, ó. Estamos indo. O Evangelho, ele exige sacrifício. Esse Evangelho de hoje, que as pessoas estão falando, que está tudo bem você continuar pecando, está tudo bem você continuar bebendo, e Deus te aceita, Deus te ama, e está tudo bem. Esse não é Evangelho de verdade. O Evangelho de verdade, ele exige sacrifício. É engraçado, porque quando Jesus, ele recebia um pecador, ele amava esse pecador, e ele conversava com ele, e ele cuidava dele. E o que Jesus falava para ele quando ele mandava ele embora? Vá e não peques mais. E aí a gente vira e fala, eu vivo para Cristo, eu estou aqui para Ele, eu estou aqui para cumprir a vontade dEle. E a gente continua cometendo os mesmos erros. E aí a gente simplesmente esquece que Jesus, ele está lá, ele vai estar lá, ele vai te perdoar. Mas ele vai te perdoar, vai olhar para você e vai falar, vá e não peques mais. E aí a gente esquece essa parte. Aí a gente volta a pecar. E volta a pecar, e volta a pecar, e vai pecando. Aí chegando no domingo, vem na igreja. Jesus me perdoa. Ele vai te perdoar. Vá, não peques mais. E chegando na segunda-feira a gente esquece. Tem um texto que ele fala também um pouco sobre esse sacrifício que o Evangelho existe. Ele está em Lucas 9, no versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqueles metodistas que o pastor Wesley conta, que foram nos Estados Unidos, muitos deles negaram a família, negaram o trabalho, negaram prazeres para ir pregar a palavra de Deus. Os metodistas que vieram para o Brasil sofreram perseguição, morreram por doenças, mas eles vieram por amor a Cristo. E o que a gente faz por amor a Cristo? Vou perguntar mais uma vez, por que você vem à igreja? E é engraçado quando a gente olha para isso, porque muitas vezes a gente não quer pagar o preço. Pagar o preço em oração é difícil. É difícil. Pagar o preço em jejum é difícil. Lucas, discipular é difícil. Pagar o preço de discipulado é difícil. E muitas vezes a gente não quer pagar esse preço.
porque está sentado aqui, com ar-condicionado, banco confortável. É bom, é confortável, é prazeroso. Mas quando sai daqui e parte pro agora é minha vez de fazer, aí não. Aí não é com a gente. E quando eu disse que eu acredito que essa geração, que as pessoas que estão aqui podem mudar essa realidade, eu vou dizer como. Agora eu vou dizer como. É a nossa vez de pagar o preço em oração, de pagar o preço em jejum, de pagar o preço em adoração, de pagar o preço em discipulado, de acompanhar, de andar junto, de saber a diferença, de saber o que está acontecendo com a pessoa, de olhar para a pessoa e falar: olha, você não veio no culto de manhã, eu senti sua falta, o que está acontecendo? E perguntar, mas não para julgar, mas para saber, por preocupação. E é interessante isso, sabe por quê? Vocês repararam 2 detalhes idênticos no versículo de Levíticos e no versículo de Lucas? Alguém reparou esse detalhe? Pode responder, se alguém tiver reparado. Não? Ok. O detalhe é a palavra diariamente. O sacerdote, ele prepara o altar diariamente. Jesus fala para que tomemos a nossa cruz diariamente. Então, não é uma coisa que você vai vir no domingo, vai ouvir, vai louvar, glória a Deus, chegou na segunda-feira, vai colocar na gaveta. Ou então chegou na primeira dificuldade, vai voltar atrás e vai desistir. É uma coisa diária. É um sacrifício diário, é um esforço diário. E aí, Jesus, ele fala uma coisa muito dura. Quando eu entendi o significado disso, eu entendi a dureza do que ele falou, que está lá em Lucas 9, no versículo 62. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ser crente não é brincadeira. Ser crente não é para amador. Não é para você ficar aqui e falar: olha, eu vou ficar... Deixa eu achar um exemplo. Achei um exemplo. Eu gosto muito de futebol. Eu acompanho muito futebol. E saiu, eu não sei se foi essa semana ou na semana passada, a entrevista do Felipe Luiz falando sobre o Pedro. E ele virou e falou: olha, sabe por que ele não joga? Ele é o melhor jogador do meu time. Ele não joga porque ele não treina com vontade. Porque se você olhar os dados do GPS, você vai ver que ele corre menos, em velocidade menor, e ele não tem vontade. Então eu não vou colocar ele para jogar. Ser crente não é ser o Pedro. Não é. Porque ser crente é coisa séria. E quando você assumir que ser crente é uma coisa séria, você vai entender que ser crente não é modinha. Porque hoje em dia é moda ser crente. Hoje em dia todo mundo, quando você some da mídia, você faz sucesso, tal, você sumiu da mídia, converte. Você vai aparecer de novo. Todo mundo vai falar: nossa, fulano converteu, tal. E aí você vai explodir de novo. Vai aparecer oportunidade de emprego e tudo mais, e a sua vida vai mudar. Será? Ser crente não é para aceitação social. Ser crente é para se posicionar, é para fazer diferença. E a verdade é que ser crente vai te custar tudo. Vai te custar tudo. E é engraçado porque Billy Graham, ele tem uma frase que ele fala: a salvação é pela graça, mas o discipulado vai te custar tudo. Ele custa tudo o que temos. E aí, a gente está disposto a ser crente? De verdade? A gente está disposto a vir para a igreja e se posicionar de verdade, a fazer o que o Evangelho exige que a gente faça? Sabe por quê? O Evangelho, no seu estado natural, ele deve gerar incômodo.
E ele deve gerar incômodo porque ele mostra pra gente o nosso erro, ele mostra pra gente a nossa falha, e ele vira pra gente e fala: você tem que mudar. Você tem que abrir mão de coisas às vezes que você gosta de fazer, que você gosta de pensar, que você gosta de ouvir, para se aproximar do alvo e se aproximar de Cristo. Então o evangelho, ele gera incômodo. E o crente, no seu estado natural, ele não tem uma vida confortável. Se você chega no seu serviço e fala: olha, eu sou crente, e sua vida está confortável, ou todo mundo lá é crente, e glória a Deus por isso, às vezes pode ser essa realidade, ou tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque quando você assume que você é crente, e você é um crente de verdade, você não aceita as coisas erradas, você não aceita que as coisas sejam feitas de qualquer jeito, você não aceita que as pessoas deem jeitinho para fazer as coisas. Por quê? Porque você faz como se você estivesse fazendo para Deus. Você faz como se você estivesse louvando a Deus. E você não louva a Deus de qualquer maneira. Por quê? Porque você é um crente de verdade. Por quê? Porque você sabe o porquê você vem para a igreja. E você vem para a igreja pelo motivo certo. Você vem para a igreja para adorar a Deus de verdade. Você vem para a igreja para mudar de verdade. E é engraçado porque a própria Bíblia, ela tem alguns versículos, alguns textos que ela fala que nós vamos passar por situações complicadas. Abre para mim, por favor, em Filipenses 1:21. Amém. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Vocês conseguem imaginar que a pessoa que falou isso, ela estava numa vida confortável? Ela estava numa vida tranquila para chegar ao ponto de falar isso? Ela não estava numa vida tranquila. Abre para mim Mateus 10:22. Todos os dias, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Jesus falou isso. E aí, a gente acredita que nós estamos sendo crentes de verdade? A gente está vivendo isso? Isso está na Bíblia. Isso vai acontecer. A gente está vivendo isso? Ou isso daí é só lá para a janela 10:40? Que eles vão ser perseguidos, que eles vão ser mortos, que eles vão ser torturados. Isso aí é só para eles. Essa parte da Bíblia é para eles, não é para a gente. Chegou a hora da gente parar de selecionar o que a gente quer viver, o que a gente não quer viver. Porque quando a gente seleciona, a gente também é selecionado. E aí sabe o que acontece? Diz no final do versículo de Mateus 10:22: o que perseverar até o fim será salvo. E aí? Não é para perseverar? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. E a gente está vivendo isso? No trabalho, na família, com os amigos. A gente está vivendo isso? A gente está disposto a viver isso? A gente está disposto a virar e falar: olha, a partir de amanhã eu vou mudar. Eu vou tomar uma postura, eu vou fazer. E vai acontecer. E eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a ser odiado, estou disposto a ser perseguido, eu estou disposto a viver isso. A gente está com essa disposição? E eu posso te falar uma coisa? Não vai ser fácil. Eu não estou aqui hoje para te falar que vai ser fácil. Eu não estou aqui hoje para te massagear. Acho que a gente já percebeu isso. Que hoje realmente eu não vim para trazer aquela palavra que vai te massagear. E ser crente de verdade não é fácil. Ser uma igreja relevante não é fácil. E pagar esse preço também não é fácil. Eu não estou aqui para te falar que é fácil. Mas eu estou aqui para te falar que vale a pena. Mas eu estou aqui para te falar que o que ficar firme até o fim será salvo.
E eu estou aqui para te falar que no dia que a gente tomar essa postura, sua família vai ser salva, sua casa vai ser salva, os seus colegas de serviço vão ser salvos, seus colegas de faculdade, de escola vão ser salvos, histórias vão ser transformadas, vidas vão ser salvas, e aí você vai ser a pessoa que vai levar esperança para o mundo vazio. Você vai ser a pessoa que vai levar esperança para o mundo sem amor e sem esperança. E aí sabe o que é legal? Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. E quando a gente passa por essa transformação na mentalidade, por essa transformação de postura, a gente fala, é Ele. É por Ele. É por Ele que a gente existe. É por Ele que eu estou aqui. Eu estou fazendo a vontade dEle. E é por isso que eu estou aqui. E nada, quando você assume essa postura, te impede de ser igreja. Nada, quando você assume essa postura, te impede de fazer a diferença. E... Não, deu certo. Legal, gostei. Muito bom. Eles vão cantar uma música. E... escuta essa música. Enquanto você escuta essa música, pensa na letra dela e pensa em tudo que foi pregado até agora. E aí, após essa música, nós vamos terminar a pregação. Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar
as suas sandálias, E nele a minha vida está. e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Isso também queima no seu coração? Ouvir isso te faz querer levantar e fazer a diferença, fazer algo diferente? Eu te convido nesse momento a dar uma resposta. Essa resposta ela não é para mim, ela não é para os pastores, essa resposta ela é para Deus. Mas antes de você dar essa resposta, eu vou te dar mais um tempo para você refletir se é isso mesmo que você quer. Se realmente você está disposto a viver o que foi pregado aqui hoje, a viver o que foi cantado nessa música. E eu vou te dar esse tempo. Eles vão continuar cantando mais um pouco, enquanto vocês vão ter esse tempo para estar pensando. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Amém. E aí? Você pensou? Você refletiu? Então agora eu quero te convidar não a vir para o altar, mas que você se coloque de joelhos para que nós possamos estar orando juntos. E eu queria convidar o pastor para estar fazendo a oração nesse momento.
Pai, nós rendemos a Ti, Senhor, a nossa vida. Nos dobramos diante do Teu poder, nos dobramos, ó Deus, diante da Tua perfeição. Nos dobramos diante da Tua sabedoria. Nos dobramos, ó Deus, diante da Tua capacidade plena de preparar, ó Deus, aquilo que é para nós. E a Tua capacidade de nos afastar daquilo que não é para nós. Mas, ó Deus, o Senhor também nos dá, ó Deus, a capacidade de escolher a Tua vontade ou de rejeitar a Tua vontade, ou de outra forma, rejeitando, fazer de conta que a Tua vontade não existe. Ó Deus amado, eu Te louvo, porque Tu és um Deus que não é adorado, não é servido, ó Deus amado, por autômatos, por robôs. A nossa vontade, ela precisa ser exercitada, para que, ó Deus amado, sirvamos ao Senhor ou deixemos de servir. Mas, ó Pai, nós estamos diante de Ti e queremos declarar, ó Deus, que o nosso querer é cumprir a Tua vontade, é seguir a Tua vontade, é caminhar na direção daquilo que Tu tens para nós, é caminhar na direção, ó Deus, de cumprir, ó Deus, a finalidade para a qual o Senhor um dia nos fez nascer e tem nos mantido nesse mundo, ó Deus, até aqui. Assim, ó Deus, descontamina os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Deus, as nossas narinas, a nossa boca, o nosso tocar, ó Pai amado, para que as janelas da nossa alma sejam purificadas pelo sangue de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E, ó Deus amado, a nossa vontade seja convertida à Tua vontade. Abre, ó Deus, o nosso entendimento. Ó Deus amado, dá-nos visão além daquilo que os olhos físicos podem ver. Nos dá percepção além daquilo, ó Pai amado, que os nossos sentidos podem alcançar. Fala conosco. Ó Deus, move-nos, impulsiona-nos, dirija-nos. Ó Deus amado, nos dá o alerta do dia a dia de que, ó Deus, o Senhor não nos chamou para sermos religiosos. O Senhor nos chamou para termos um relacionamento contigo. Ó Deus amado, é a coisa mais importante, ó Deus, do chamado dos discípulos foi estar contigo. O restante, ó Deus, é fruto que nasce, ó Deus, de uma árvore saudável. Assim, que a nossa vida se preocupe em estar contigo, para que, ó Deus amado, a Tua vontade se cumpra em nós. Aceita a nossa entrega. Ó Deus amado, que não apenas, ó Deus, venhamos ao templo, mas sejamos templo. Aonde quer que estivermos, seja o Senhor, ó Deus, aquele que habita em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a não ser um perigo para aqueles e para aquelas, ó Deus, que convivem conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a ser sal da terra e luz do mundo, como a Tua palavra nos chama a ser. E, ó Deus, muda a nossa história. Na medida que ainda falta, muda-nos. Nós Te pedimos, meu Pai, e Te agradecemos por essa palavra de despertamento, colocando a nossa vida, ó Deus, ao Teu dispor, rendidos aos Teus pés, dependentes de Ti, mas, ó Deus, fazendo isso com alegria, porque o melhor lugar do universo é junto de Ti. Aceita, ó Deus, a nossa entrega. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem ouviu o Senhor falar, diga glória a Deus. Amém. A palavra de Deus, ela é anunciada e ela tem propósito na nossa vida. Ela diz dela mesma que ela não voltará vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual ela é lançada sobre nós. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, ficou faltando na semana retrasada. A irmã Simone está presente? Não? Então, vai mais uma semana.
Arthur Augusto, dos Santos Guimarães, bênção. O que é isso daqui? É o certificado do curso de nivelamento, curso intensivo de nivelamento que nós fizemos aqui na igreja, né? E aí faltou o do Arthur, bênção. Faltou também da irmã Fátima Ferreira Gomes, eita glória. E da irmã Simone Multi, que na semana que vem ela pega conosco, amém? Glória a Deus. Lembrando, irmãos e irmãs, que conforme foi solicitado, amém, conforme foi solicitado, lá para outubro aproximadamente, nós vamos fazer esse curso novamente. Para aqueles que não fizeram, podem fazê-lo, e vai ser bênção para a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Amém. Glória a Deus. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Isso. Glória a Deus. Dá um choquinho nela aí, por favor. Sabe o que é o choquinho? Dá uma apertadinha. Mas olha para o rosto dela para ver se dá algum efeito. Deu? Você já notou quando dá uma apertadinha o pessoal sorri? Pois é. A gente deve viver assim, sempre ativando a vida uns dos outros. Que essa semana seja uma semana próspera, seja uma semana cheia da presença de Deus na sua vida. Que aonde você colocar a planta dos seus pés ali, a sua vida e a presença de Deus sobre a sua vida faça a diferença naquele ambiente. Que Deus prospere o seu caminhar em todo sentido. Não apenas prosperidade que atinge o bolso, mas prosperidade bíblica que atinge tudo na sua vida. Que quando as pessoas olharem para você, mesmo que você não abra os seus lábios, elas vejam que tem um brilho diferente na sua existência. Que esse brilho é a presença do Senhor Jesus. Que as pessoas ao olharem para você não te reconheçam como religioso, mas reconheçam você como alguém que se encontra com o Senhor Jesus. Que isso faça diferença na sua vida. Amém? Pai, aceita a nossa entrega. Obrigado pela tua palavra. Aceita a nossa dedicação. Obrigado pelo teu cuidado. Aceita, meu Deus, a nossa dependência. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor vai à frente. A tua palavra diz, inclusive, que o Senhor, ó Deus, prepara, ó Deus, aquilo que nós precisamos enquanto nós dormimos. Que, ó Deus amado, seja uma semana, ó Deus, repleta da tua graça, da tua bondade, da instrução do teu Espírito. Que possamos ouvir a tua voz, que possamos perceber, ó Deus, o vento do teu Espírito nos conduzindo. E que dia após dia o teu nome seja glorificado na nossa existência. Abençoa, Deus, a escola dominical que se seguirá. Que cada classe, cada turma possa ser cheia do teu Espírito. Que, ó Deus amado, a tua palavra encontre lugar em cada coração. E que a tua vontade seja feita sobre nós. Nós entregamos, ó Deus, este culto e dedicamos essa semana ao Senhor, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, sorria. Jesus te ama, aleluia.